E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André e hoje vamos estudar mais um gênero textual, dessa vez estudando o gênero textual notícia. Bom, professor, primeiramente, o que é uma notícia? É um gênero textual jornalístico e não literário, que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Bom, trata-se de um texto informativo, ou seja, que tem a intenção de informar alguma coisa sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação. Quais são esses meios? Jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Então, todos esses meios seriam os suportes desse gênero textual notícia, tá? Que tem esse caráter informativo. E quais são as características do gênero textual notícia? Bom, é um texto de cunho informativo, é um texto descritivo e pode ser narrativo, porque posso narrar uma história, um acontecimento ligado ao tema que eu estou informando o meu leitor. São textos relativamente curtos, não posso produzir uma notícia de 10, 15 páginas, pois ela está presente no jornal. É veiculado nos meios de comunicação que eu citei anteriormente. É uma linguagem formal, clara e objetiva. Então eu não uso metáfora, não uso figuras de linguagem, não quero embelezar o meu texto. Eu quero ser claro, objetivo e formal. Então, uso de gírias dificilmente você vai encontrar em notícias. Aí temos textos com títulos, principal e auxiliar, que eu vou falar já já. Temos textos em terceira pessoa, então sempre vai falar de alguém, vai ser dele ou dela, tá? Nunca vai ser uma notícia sobre eu mesmo, de quem escreve. Sempre falo de alguém, por isso que está em terceira pessoa. É um discurso indireto e possui fatos reais, atuais e cotidianos. Bom, lembra que eu falei que eu iria abordar sobre o título principal e auxiliar? Basicamente, a notícia é formada por dois títulos. Ou seja, eu tenho o principal, que é também chamado de manchete, que nós estudamos na última aula, que sintetiza, ou seja, resume o tema que será abordado. E o outro, que é um pouco maior, que é o título auxiliar, que auxilia o entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado, certo? Já já vou mostrar o exemplo para vocês. Além disso, pessoal, nós temos o lead, que eu cheguei a citar na última aula, e nós vamos retomar o que bem rapidinho que seria o lead, tá? Então, primeiramente, o lead seria aquele que responde à introdução da notícia. É o texto que corresponde a essa introdução, tá? Que é o primeiro parágrafo que tem a missão aí de responder algumas perguntas. Quais são essas perguntas? O que, quem, quando, onde, como, por quê, tá? Trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas nas notícias deverão aparecer. É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia. Se você tem um interesse em ler uma notícia completa, você precisa ter um lead bem construído para informar essas questões: o que, quem, quando, onde, como, porquê, para que o leitor esteja consciente do que ele vai encontrar na notícia depois do lead, tá? Bom, aqui nós temos o exemplo, ó. Então o título principal seria esse aqui: França reconhece pela primeira vez o uso de tortura na guerra de Argélia, certo? E qual que seria o texto auxiliar? Emmanuel Macron determina ainda a abertura dos arquivos sobre desaparecidos no conflito. Então esse texto auxiliar está complementando o texto principal. Está mostrando que a França reconhece o uso da tortura, o uso de tortura, tá? E onde está o lead dessa notícia? Está no primeiro parágrafo, ó. O governo da França, então quem? O governo da França fez o quê? Reconheceu pela primeira vez. Quando? Na quinta-feira. Como?
Os agentes das Forças Armadas torturaram militantes do movimento independentista durante a Guerra da Argélia. Então, eu respondi aí algumas questões, tá? Outras poderão ser respondidas ao longo do desenvolvimento da notícia, tá? Então, entenderam? Texto principal, texto auxiliar, lead. Tranquilo, né? Bom, em vista disso, nós vamos iniciar aí nossos exercícios lá na página 29 do volume 2, não se esqueçam disso, lá pelo exercício 6, tá? Então, este parágrafo corresponde ao lead da notícia. Responda as questões identificando as informações apresentadas. Então, aí o professor não copiou o lead porque vocês têm na apostila, tá? Então, eu vou lê-lo para vocês. O pesquisador Ian Woodhouse, da Universidade de Edimburgo, encontrou uma maneira curiosa de chamar a atenção para seu objeto de estudo, o desmatamento. Para expressar a ausência, ele fez novas versões de obras dos pintores do século XIX, Vicente Van Gogh, João Constable, Georges Seurat. Certo? Este é o lead. Então aí nós temos algumas perguntas para responder. Quem está falando aí no lead? Sobre quem está falando? Sobre o pesquisador Ian Woodhouse. De onde que é esse pesquisador? Da Universidade de Edimburgo. E o que ele está querendo fazer, pessoal? Ele encontrou uma maneira curiosa de chamar a atenção para seu objeto de estudo, que nesse caso é o desmatamento. E como que ele fez isso? Ele pegou versões famosas de obras dos pintores do século XIX. E por que ele fez isso, pessoal? Para expressar a ausência e chamar a atenção para seu objeto de estudo. Perceberam então que nesse lead você conseguiu responder essas 5 questões? Você já fez um resumo do que a notícia vai falar daqui para frente. Claro, de uma maneira mais aprofundada. Aqui, de uma maneira mais superficial. Entenderam? E o último exercício da aula de hoje, lá na página 30, o exercício número 8 está pedindo o seguinte. Considere os leads apresentados a seguir e produza títulos respondendo às questões que você julga mais importantes. Uma síntese das notícias. Então, lá na letra A tem o seguinte lead. A forte nevasca que já prejudicava o sudeste dos Estados Unidos nos últimos 2 dias se estendeu ontem para a região nordeste, levando alguns estados, como Nova York e Nova Jersey, a declararem estado de emergência. Então, aí, qual que seria um título principal, uma manchete aí legal para esse lead, pessoal? Forte nevasca paralisa nordeste dos Estados Unidos. É um texto legal, é um título legal. Na letra B. Se você é um animal indefeso e precisa construir uma casa à prova de lobos, que material deve usar? A questão é feita aos 3 porquinhos da história famosa, levada às bancas no domingo pela coleção Folhas, Contos e Fábulas para Crianças. Bom, qual que é a sugestão aí que nós temos, pessoal, para criar um título desse lead? Coleção Folha traz os 3 porquinhos. Tranquilo, né? Letra C. Diante do risco cada vez maior de racionamento, Campinas represou toda a água do rio que abastece a cidade e secou todo o curso restante, pondo em risco o abastecimento de cidades vizinhas. Qual que seria um título interessante aí, pessoal? Campinas bloqueia rio e abastecimento na região é ameaçado. Ponto. E a última de hoje, pessoal, a letra D está dizendo o seguinte. A oferta de feijão está comprometida neste primeiro semestre. O forte calor afetou a produção da primeira safra, que acabou de ser colhida, e já afeta a segunda, que está sendo semeada. E aí, pessoal, qual que vai ser um título legal para esse lead? Calor diminui a oferta de feijão no semestre. Ponto. Bem sucinto, breve e objetivo. Entenderam, pessoal? Bom, para a tarefa aí para o dia 15/6, o professor gostaria que vocês respondessem os exercícios restantes, que são 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9. São exercícios fáceis e de interpretação textual. Então, cabe aí vocês responderem, certo?
Claro que na nossa próxima aula nós estudemos um pouco sobre coesão, beleza? A gente se vê numa próxima aula, pessoal. Até mais!